Boa noite, amada igreja. A paz seja com todos. Glória a Deus pela sua vida, por você que está nos assistindo e por você que está cultuando a Deus aí na sua casa, junto com a sua família. Deus vai falar poderosamente ao teu coração nessa noite. Gostaria de dizer para você que o Senhor te ama. Verdadeiramente o nosso Deus, Ele nos ama. E nada pode nos separar do seu amor. Creia nisso. Fale isso em voz alta aí dentro da tua casa. Nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, o Senhor colocou no meu coração uma palavra profética para um tempo profético que nós estamos vivendo. Esse é um tempo profético. E para um tempo profético, Deus traz uma palavra profética, porque Deus quer manter o seu povo alerta, Deus quer manter o seu povo vigilante, Deus quer manter o seu povo atento a todas as promessas que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele nos prometeu. E o tema da mensagem de hoje é: não saia do rio de Deus. É isso mesmo. Não saia do rio de Deus. O texto base está no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Está escrito: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia! Existe um rio, amados. Existe um rio que flui do trono de Deus e do Cordeiro. O rio flui do trono de Deus e do trono do Senhor Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus. O rio de Deus, ele está fluindo nesse momento. O rio de Deus, ele é eterno, ele flui por toda a eternidade. O rio de Deus, ele flui desde a eternidade. Esse rio é o rio da água da vida, que flui do trono de Deus. É uma água transparente como cristal, é uma água purificadora, é uma água de vida, é uma água abundante. Esse rio está fluindo. Eu já vi esse rio. O Senhor já me deu a oportunidade de poder contemplar esse rio. Certa vez, Deus me mostrou um sonho com esse rio. Deus nos mostra as coisas em sonhos, Ele se comunica conosco em sonhos e visões, porque é uma promessa que está na sua palavra, da ação do Espírito de Deus, nos mostrando, nos transmitindo, nos revelando as coisas espirituais. No livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Amados, eu valorizo muito sonhos e visões, porque é uma promessa da palavra de Deus para o nosso tempo, para esse tempo que nós estamos vivendo, para esse tempo que você está vivendo. E nesse sonho, Deus me mostrou o seu rio. É maravilhoso. E no sonho eu voava sobre esse rio, e as águas, aquelas águas eram tão cristalinas, eu não vi em nenhum lugar da terra águas como aquelas, águas tão puras. O brilho desse rio, ele reflete a glória de Deus, é um brilho maravilhoso. E esse rio, ele jorra por toda parte, ele é imenso, ele não tem fim. E você precisa entender que não é um rio natural, ele é um rio espiritual, é um rio do Espírito de Deus. É o rio do Espírito de Deus. Ele jorra por toda a terra. O rio de Deus está jorrando por toda a terra. Mas deixa eu falar algo para você. Deus também mostrou esse rio ao profeta Ezequiel, dentro de uma dimensão que fosse possível que o profeta discernisse e mensurasse esse rio. Está na palavra de Deus. E eu quero ler para você o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, no versículo 1 ao 5. Está escrito assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste,
pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros. E o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. O anjo, ele leva o profeta dentro desse rio. Ele mostra ao profeta Ezequiel que do templo jorrava um rio. E aqui Deus, embora usou a figura do templo físico da sua época, Deus estava fazendo referência ao templo dele, que somos nós. Você é templo do Espírito de Deus. Isso eu vou comprovar e demonstrar para você que você é templo do Espírito de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, o templo de Deus somos nós, a habitação do Espírito Santo somos nós. E o anjo, ele pega o profeta Ezequiel, ele leva o profeta rio adentro, para ele ter uma compreensão da dimensão do rio de Deus. E quanto mais o profeta adentrava no rio de Deus, mais largo e mais profundo ficava, até que chegou um momento que não dava mais pé. Chegou um momento que não dava mais pé. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você está nas águas que vão até a tua cintura, você pode se movimentar sozinho, porque os teus pés, eles estão no chão. Os teus pés, eles estão firmados no chão. Você sente o chão. Então você tem autonomia. Você tem liberdade para se movimentar sozinho, enquanto as águas do rio de Deus estão na tua cintura. E aí você pode ir para qualquer direção que você quiser. Você consegue ir para qualquer lado, porque a verdade é que você ainda não está totalmente entregue ao rio de Deus. Existe uma profundidade, existe uma dimensão maior do rio de Deus. Então, você não está completamente debaixo do controle do Espírito de Deus, porque o rio de Deus é o Espírito de Deus na nossa vida. Sabe, eu ouço muitas pessoas falando do inimigo e falando da influência dele, sobre a mente das pessoas, sobre as atitudes das pessoas e até da possessão dele sobre várias pessoas. Eu ouço muito isso. Mas eu não ouço com a mesma frequência as pessoas falando que elas foram influenciadas, que elas foram direcionadas, que elas foram impelidas pelo Espírito Santo. Eu não ouço com a mesma frequência do que eu ouço as pessoas falando que foram influenciadas pelo diabo, que o diabo colocou pensamentos na mente delas, que o diabo fez ela fazer algo que não era para ter feito. Mas e o Espírito de Deus? O qual somos templo, o qual deve governar a nossa vida e controlar a nossa vida. E a verdade é que isso pode ser um problema, porque está escrito na palavra, no livro, na carta aos Romanos, capítulo 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ei, uma evidência de que você é filho de Deus, é se você é guiado pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus te guia, é uma evidência que você é filho de Deus. Se o Espírito de Deus direciona a tua vida, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, é uma evidência que você é filho de Deus.
Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. E a partir do momento que as águas estão profundas, e você não consegue sentir mais o chão, então as águas do rio é que te movem. Ou seja, quando você se entregar totalmente, quando você faz uma entrega completa, então é o Espírito de Deus que passa a te mover e controlar a tua vida, que passa a governar você, e inclusive governar com você. Não saia do rio de Deus, não saia do rio de Deus, porque são as águas do rio de Deus que vão te mover nesse tempo de confusão, de caos que o mundo está enfrentando, nesse tempo conturbado que o Brasil está enfrentando. São as águas do rio de Deus que vão te mover nesse tempo. Não saia do rio de Deus, aleluia. Esse tempo é um tempo, irmãos, de nos aprofundarmos dentro desse rio, é um tempo de mergulharmos profundamente na presença de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo, de nos enchermos do Espírito Santo, sabe? Não se desespere, não se desespere, você é nascido de Deus. Você é nascido de Deus, não se desespere, deixe os rios, o rio de Deus, deixe o Espírito Santo te mover nesse tempo. O rio de Deus, ele corre por toda a terra, não se desespere. Sabe, tem muitas pessoas realmente preocupadas, outras desesperadas, outras acreditando que vão passar fome até morrer. Escuta, eu não estou falando do mundo, eu não estou falando das pessoas do mundo, eu estou falando de você, cristão, eu estou falando daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, desesperados, pensando que vão passar fome, que vão morrer. O salmista disse assim: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Tira esse pensamento da tua cabeça, amado, que você vai mendigar o pão. Se você está na presença de Deus, governado pelo rio de Deus, você não vai mendigar pão nenhum, vai haver provisão na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar para você do controle de Deus na vida de Elias, da figura do rio de Deus na vida de Elias. 1 Reis, capítulo 17, do 2 ao 6, está escrito: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias, no momento de seca e de fome, Deus mandou ele ir para perto do riacho, porque ele estava debaixo do controle de Deus. Ele estava se movendo dentro do rio de Deus. No momento de uma escassez extrema sobre aquela nação, a nação de Israel, Deus mandou Elias ir para perto do riacho. Deus mandou ele beber daquele rio. O próprio Deus se encarregou de enviar provisão, a provisão que ele precisava naquele tempo de escassez, naquele tempo de fome. As pessoas estavam passando fome, o próprio Deus se encarregou de enviar a provisão. Deixa eu falar algo com você. Certa vez Deus falou comigo sobre a sua provisão. Eu estava preocupado. Era um momento que eu estava preocupado. E alguns pensamentos incertos começaram a surgir na minha mente. Algumas preocupações. Então, eu busquei o Senhor. Eu busquei o Senhor e o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo. E foi maravilhoso o Senhor falar comigo. Porque o Senhor me disse: proverá. Esse também é o meu nome. Proverá. Esse é o meu nome. Você pode dizer: o meu Deus proverá. E cada vez que você declarar: eu vou manifestar provisão sobre a tua vida. Amados, depois que eu recebi essa palavra do Senhor, eu fiquei seguro,
eu fiquei tranquilo. Uma segurança, uma paz se estabeleceu dentro do meu coração, porque eu ouvi o Senhor e a direção do Senhor para a minha vida. Se você não sair do rio de Deus, Deus vai se manifestar com provisão na tua vida. Então comece a declarar, olhe para a tua família, olhe para esse familiar que está do seu lado e comece a declarar. Olhe para ele e comece a declarar: o meu Deus proverá. O meu Deus proverá. Essa noite, Deus me mostrou o teu coração. Essa noite, Deus me mostrou o coração de muitas pessoas. Que muitas pessoas começaram a sair do rio de Deus. Todo tipo de pessoa. Eu estou falando dos crentes. Eu estou falando dos nossos irmãos em Cristo. Eu estou falando da igreja do Senhor. Deus me mostrou que muitas pessoas começaram a sair do rio de Deus, inclusive pessoas importantes no reino de Deus, pessoas com grandes ministérios, saindo do rio de Deus. E como Deus me mostrou isso? Deus me mostrou isso através de um sonho, eu vou compartilhar com você. Eu sonhei que havia um rio, e os peixes, eles estavam pulando fora do rio. Todo tipo de peixe. Peixe de todas as cores, peixe de todos os tamanhos. Eles pulavam fora do rio, os maiores, os mais fortes, os grandões, que talvez precisasse de 2, 3 pessoas ali para carregar. Eles vinham se arrastando para fora do rio. Só que o problema é que eles estavam caindo na terra, no barranco. E ali eles ficaram agonizando. Eles ficaram ali agonizando. Não tinham o que fazer. Eles não tinham o que fazer. Eles não conseguiam se movimentar ali porque eles estavam fora do rio. E Deus me fez entender. Isso é o que está acontecendo hoje. Na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas. Elas estão querendo achar soluções fora do rio, fora da minha presença. As pessoas estão procurando soluções fora da presença de Deus, fora do rio de Deus. Deixa eu falar uma coisa: vai passar fome e vai morrer. Fora da presença de Deus, fora do rio de Deus, vai passar fome e vai morrer. Amados, vamos acordar. Vamos acordar. Vamos acordar. A palavra do Senhor diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos acordar para manifestar a fé naquilo que cremos e pregamos. Vamos acordar para manifestar a nossa fé, porque é essa fé que vence o mundo. Eu quero parafrasear agora. A vitória que vence o coronavírus. Escuta aqui. A vitória que vence o coronavírus é a nossa fé. É a nossa fé. Entenda isso. As soluções que nós precisamos, elas não são externas. Elas não estão fora da presença de Deus. Sabe por quê, amados? O reino de Deus não vem com aparência externa. Está escrito no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 17, do 20 ao 21. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Oh, aleluia. Amado, creia, o reino de Deus está dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. Não vai haver solução fora da presença de Deus. Não vai haver provisão, resposta fora do rio de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de você. E você precisa entender que o reino de Deus é onde se encontra o rio de Deus. No Evangelho escrito por João, capítulo 7, do versículo 37 ao 39, está escrito: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito
que mais tarde receberiam os que nele crescem. O reino de Deus está dentro de você, porque o Espírito Santo habita em você, e se o reino de Deus está dentro de você, os rios de águas vivas estão dentro de você. Esses rios precisam começar a fluir. Talvez você só precisa limpar o canal. Você só precisa limpar o canal, os pensamentos distorcidos. Você precisa tirar esses pensamentos, esses sentimentos distorcidos, que não condiz com a verdade. Um sentimento de derrota, um sentimento de miséria, não condiz com a verdade do reino de Deus. Tire isso da tua mente, do teu coração. Talvez você precise se levantar com autoridade, expulsar a opressão, querendo te convencer da mentira. Limpe o canal, porque o rio flui do trono de Deus e está dentro de você. Jesus disse certa vez, no Evangelho escrito por João, capítulo 4, do 13 ao 14. Jesus respondeu: quem beber nesta água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Talvez você está querendo, igual a mulher samaritana, talvez você está querendo beber da água do poço. Talvez você está querendo beber da água do poço. Não vai haver solução. Vai ficar com sede de novo. Jesus falou isso para ela. Jesus falou que se ela bebesse daquela água de novo, ela ia ficar com sede. Não ia resolver a situação dela. Não ia resolver a causa dela. Não ia resolver o problema dela. Não ia saciar a sede que ela tinha. A mulher samaritana todo dia, ela ia até o poço beber da água do poço. Todo dia. Ela mantinha aquela relação adúltera com aquele homem que não era o seu marido. Qual é o poço que você está tentando ir? Qual é o poço que você está tentando buscar para encontrar uma solução para você? Qual é o poço que você acha que vai trazer resposta? Qual é esse poço? Será que você está pensando em beber de novo da água do poço? Aquilo que Deus já arrancou de você? Aquilo que Deus já arrancou da sua vida? Será que o poço que você está tentando encontrar é a prostituição? É o adultério? Será que o poço que você está tentando encontrar a solução e resolver o teu problema é enganando o teu patrão? É contando mentira? É arrumando um jeitinho brasileiro para receber e satisfazer-se com dinheiro? Qual é o poço? Será que é o poço do vício? Será que é o poço das drogas, da bebida? Será que é o poço do tráfico? Qual é o poço que você está tentando achar uma resposta? Jesus já avisou, vai ter sede de novo. Não vai resolver o seu problema. Quando a mulher samaritana conheceu a água que Jesus tinha para ela, ela não precisou voltar mais para aquele poço, porque o Espírito de Deus dentro de nós é uma fonte a jorrar, amados. O Espírito de Deus dentro de nós é uma fonte a jorrar para a vida eterna. O rio de Deus é um rio que produz vida. Você precisa entender isso. Deus mostrou isso ao profeta Ezequiel, que o rio que saía do templo produzia vida. Por onde o rio passava, produzia vida. Deixa eu ler para você. Livro do profeta Ezequiel, versículo 47, do 6 ao 11. Homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, o Mar Morto, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Deus mostrou para o profeta que o rio de Deus
Ele gera vida. Ele vai gerando vida por toda parte. Ele vai purificando a nossa vida. Ele vai gerando abundância na nossa vida. O rio de Deus, ele vai gerando vida e vida com abundância na nossa vida. O rio de Deus, ele vai gerando multiplicação na nossa vida. O Senhor continuou mostrando ao profeta Ezequiel. Ezequiel 47, do 6 ao 11. Nas duas margens do rio cresceram árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. As árvores dessa visão que Deus mostrou ao profeta, representa eu e você. Essas árvores representam nós. Haverá vigor, frutificação constante em nossa vida quando permanecemos no rio de Deus. Ei, no rio de Deus você vai frutificar em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo vai haver frutificação na tua vida. No rio de Deus, tudo o que for produzido de você será para alimentar os que estão famintos à sua volta. Você não está entendendo. Você está pensando em ser alimentado. Mas a palavra nos revela que o rio de Deus nos faz frutificar. Nos faz produzir. E trazer alimento para aqueles que estão necessitados. É isso que o rio de Deus faz na nossa vida. No rio de Deus, o teu vigor será remédio para as pessoas que estão doentes, enfermas, desanimadas à sua volta. Não sai do rio de Deus, amado. Não saia do rio de Deus. Não saia do rio de Deus. E como não sair do rio de Deus? E como não sair da presença de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer é beber da fonte certa. A fonte certa é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. É a fonte certa que você precisa beber. Tome tempo com a palavra de Deus. Reúna a tua família, leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Medite na palavra de Deus. Ouça os áudios da Bíblia que estão sendo enviados para você pelo WhatsApp. Você está no devocional. Tome tempo ouvindo a palavra, bebendo da fonte certa. A fonte certa é Jesus. A fonte certa é a palavra de Deus. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus é a fonte, amados. Jesus é a fonte da água da vida, que vai suprir você pela sua palavra. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de toda a palavra que sai da boca de Deus. Beba da fonte, beba da palavra. E vai haver vida, vai haver disposição, vai haver vigor em você, vai haver frutificação. Beba da palavra e o desânimo vai sair de dentro da tua casa. Beba da palavra e essas palavras de derrota que você tem declarado dentro da tua casa vão sair da tua casa. Beba da palavra e você vai ver a manifestação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você vai ver todo o cuidado que Deus tem com aqueles que são seus. Beba da palavra. A segunda coisa que você precisa fazer é se encher do Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você. A responsabilidade de se encher do Espírito Santo é sua. Nós, como pastores, não podemos encher você do Espírito Santo. Nós não podemos encher você do Espírito Santo. A responsabilidade de se encher do Espírito Santo é sua. E eu vou demonstrar e provar para você, na palavra de Deus, que a responsabilidade de se encher do Espírito Santo é sua. Porque quem te batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem te batizou com o Espírito Santo foi Jesus. Está escrito na carta aos Efésios, capítulo 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros
no temor de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Como eu me encho do Espírito Santo? Dessa forma que a palavra nos ensina aqui em Efésios capítulo 5, do 18 ao 21. Como eu me encho do Espírito Santo? Falando com as pessoas a palavra de Deus, falando entre vós salmo, falando dos feitos de Deus. Você está falando para a sua família a palavra de Deus? Você está falando para a sua família dos feitos de Deus? Você falando dos feitos de Deus, falando das realizações de Deus, você se enche do Espírito Santo. O que mais? Cantando louvores, cantando hinos. Você precisa começar a adorar ao Senhor e cantar dentro da tua casa. Cante ao Senhor, assim como você cantava, cheio de fervor, todos os dias aqui durante o louvor. Cante dessa forma dentro da tua casa e o Espírito Santo vai te encher. Cante louvores ao Senhor com a tua família e a atmosfera dentro da tua casa vai ser uma atmosfera da glória de Deus. Deixa eu falar algo para você. Na última pregação de domingo, foi a última pregação presencial aqui. Eu estava ali, no cantinho que eu sento sempre, e o Senhor me permitiu ver algo impactante. Para mim foi impactante, foi maravilhoso. E aqui havia o pregador da noite, o nosso pastor, o pastor André. E conforme ele pregava, eu sentia as ondas. Era como no mar, as ondas como água, as ondas vindo e jorrando para tudo quanto é lado. Essas ondas elas vinham com força, conforme a palavra era anunciada, e essas ondas iam passando pelo meu ser. Amados, é assim que o rio de Deus flui na nossa vida. É assim que o rio de Deus flui na nossa vida. Se você começar a falar a palavra dentro da tua casa, com a tua família, se você começar a cantar louvores dentro da tua casa, você vai ver que ondas do rio de Deus, ondas da presença de Deus vão se manifestar na tua vida. Assim como estão se manifestando agora. Você que está ouvindo com atenção essa pregação. Você que colocou o teu coração em ouvir essa pregação. Você que ama a palavra de Deus e está ouvindo e assistindo essa pregação. Essas ondas do rio de Deus estão indo até você. Porque o rio de Deus, ele flui por toda parte. O que mais eu preciso fazer para me encher do Espírito Santo? Cantando cânticos espirituais. Você que já fala em línguas. Você que já recebeu a linguagem de oração. Cante em língua, crente. Cante em língua dentro da tua casa. Ore em línguas dentro da tua casa. É a tua casa. Entra no teu quarto, vai orar em línguas, vai se encher do Espírito Santo. Pegue os salmos da Bíblia e comece a cantá-los. Você que ainda não tem a linguagem de oração, você que ainda não fala em línguas, pegue os salmos da Bíblia e comece a cantá-los. E mais uma última coisa, exercendo gratidão, dando sempre graças a Deus por tudo. Dando sempre graças a Deus por tudo, você vai se encher do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você. E eu creio que o Senhor falou ao teu coração. Eu creio que você que estava pensando em sair fora do rio de Deus. Você que estava querendo pular fora do rio de Deus. Você que estava se arrastando para sair da presença de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou ao teu coração. Porque o Senhor me mostrou o teu coração. E você pode imediatamente voltar para o rio de Deus. Você pode imediatamente se arrepender daquilo que quebrou a tua comunhão com Deus, talvez nesses dias. Você pode imediatamente se arrepender, pedir perdão e clamar ao Senhor. E o rio de Deus vai te encher. A presença de Deus vai se manifestar na tua vida agora. Eu quero orar por você. Eu não estou aí para impor as mãos sobre você. Nenhum dos pastores está na sua casa para impor as mãos sobre você. Mas deixa eu falar algo. O Senhor tem anjos e tem anjos enviados na tua casa. Porque a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Ei, você vai herdar a vida eterna? Tem anjos dentro da tua casa. Tem anjos enviados ao teu favor. E esses anjos vão tocar a tua vida hoje. E vão trazer fortalecimento, vão trazer um renovo. O Espírito de Deus vai te encher dentro da tua casa. Porque você ama o Senhor. Porque você quer permanecer nos rios de Deus, na presença dEle. Aleluia, vamos orar. Pegue na mão
da pessoa que está com você assistindo. Faça um círculo dentro da sua casa. Talvez você está no quarto assistindo. Talvez você está na sala. Talvez você está na cozinha. Não sei aonde você está agora. Mas pegue na mão dessa pessoa. Faça um círculo dentro da sua casa. E vamos invocar a presença de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto. Manifesta o teu poder agora na vida dessa pessoa, Senhor. Manifesta agora, Senhor, os teus rios, que haja o fluir dos teus rios agora na vida dessa pessoa, Senhor, enchendo essa pessoa do teu Espírito, ó Deus, enchendo a vida dela, Senhor, com a tua palavra, com o teu amor, com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, vai sendo cheio da presença de Deus, vai recebendo o renovo da presença de Deus agora na tua vida. Vai recebendo a unção do Senhor, vai recebendo do alto agora, vai recebendo a autoridade, em nome de Jesus, a autoridade para você se levantar contra a opressão, a autoridade para você se levantar contra esse mal que tem soprado na tua mente, contra esses sentimentos de derrota. Vai recebendo autoridade, porque toda a autoridade está no nome de Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Em nome de Jesus agora, vai sendo tocado pela paz que excede todo entendimento, porque o Senhor arranca do teu coração essa ansiedade, esse desespero, essa angústia. O anjo do Senhor está aí para fazer isso agora, tocar você e arrancar do teu coração esse desespero, essa angústia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, completa a tua palavra agora, Senhor, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, ó Deus, que ela receba muito mais do Senhor hoje, para a tua glória e honra. Amém. Deus abençoe, amados. Saudade de todos. Um grande abraço a todos.